Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós temos falando sobre a questão, a relação entre a arte e a tecnologia, falamos também sobre a relação entre a arte e a comunicação. E hoje nós vamos falar da relação entre a arte e a internet, mas focando no uso das redes sociais. Nos últimos anos, houve muita crítica sobre a popularização, de exposições de arte, ou seja, exposições de arte, que ficaram cada vez mais lotadas porque tiveram muita popularidade, mas por conta do compartilhamento de fotos nas redes sociais e não pelo trabalho do artista em si. Exposições como a do artista Ron Mueck, que faz essas obras, hiperrealistas, ocorreram muito isso, As pessoas iam lá muitas vezes, em vários lugares do mundo, isso aconteceu, muitas pessoas visitaram essas exposições, mas com a intenção ali de compartilhar essas fotos, e não necessariamente com a intenção de conhecer um pouco mais sobre o trabalho do artista, Isso houve bastante, isso gera críticas muito fortes. Isso aconteceu também com a artista Yaoi Kusama, que fazia essas obras, que muitas delas eram interativas, como essa daqui, que a intenção é que as pessoas colhem, adesivos dessas bolinhas coloridas, que faz parte das experimentações, que a artista faz. Mas muitas vezes, isso gerou uma popularidade, mas muitas pessoas também foram lá com mais essa intenção mesmo de fazer as fotos, de compartilhar na internet, não tanto de conhecer a obra dos artistas. Isso gera essa crítica, porque por mais que seja interessante que as pessoas tenham contato, passem por algum tipo de experiência com as obras nessas exposições, essa questão, de se ir mais pela oportunidade de se tirar uma foto, acaba esvaziando muito o trabalho do artista. Acaba esvaziando isso de sentido, sabe? Então, eles acaba perdendo um pouco do sentido do trabalho deles e se tornando algo mais vazio. Um trabalho de artistas que, às vezes, estão há anos na área, pesquisando e fazendo experimentações, e as pessoas acabam, muitas pessoas acabam meio que tirando esse sentido, das obras deles. Não tirando, mas ignorando, Ignorando é a palavra mais certa. Acabam ignorando essa importância do trabalho do artista. Mas justamente por conta dessa popularidade, de obras como a da Yaoi Kusama fazendo sucesso por causa, tendo essa visibilidade grande, essa popularidade grande por causa da questão das fotos, de serem assim, ambientes que seriam interessantes para fazer fotos, isso gerou, um movimento de espaços e obras e pinturas que são feitas especificamente para isso, que são feitas realmente ali para que as pessoas façam fotos. Por exemplo, essas asas, esses grafites de asa que tem espalhados por várias cidades do mundo, eles acabam surgindo ali, como uma ideia mesmo de que as pessoas, murais, encomendados, para que as pessoas visitem as cidades e passem nessas ruas para fazer essas fotos. Isso surgiu até ali na internet, um termo, uma expressão que as pessoas falam que é instagramável, que é um lugar ali que seria perfeito para uma foto para postar no Instagram. Então, são ambientes, e elementos ali que muitas pessoas na internet usam esse termo, de falar que é algo instagramável, Ou seja, transforma ali, o nome da rede social num verbo, num adjetivo. E pensando nessa criação desses ambientes, houve até criação de espaços mesmo, que chamados de museus mesmo, que são, na verdade, um conjunto ali de cenários para que as pessoas vão fazer suas fotos. Então, por exemplo, em Nova York a gente tem o Museu do Sorvete, o Museum of Ice Cream, de Nova York, que tem uma página também aqui no Instagram, que é um museu que tem ali ambientes para as pessoas tirarem fotos, muitas ali inspiradas em doces, inspiradas na questão do sorvete também, porque eles falam, que é o ice cream,
mas são ambientes assim, né, que são cenários mesmo para as pessoas fazerem as suas fotos para postar no Instagram. Então a gente tem esse exemplo, existem outros. Um outro exemplo também é o Museu da Selfie, que não precisa explicar muito, né? O nome do museu já evidencia isso, né? É também um outro espaço ali que é dedicado a ser um espaço realmente para a criação de cenários, designers, né, que criam esses cenários para as pessoas fazerem as suas fotos. Então é meio que fazer assim, né? As pessoas estavam usando o espaço do museu de arte, né, para tirar fotos em vez de ir lá ter contato com as obras. E aqui no caso desses dois museus, as obras são na verdade exatamente isso, cenários e espaços que as pessoas podem interagir, encostar, né? Tem até essa questão também, né? Algo mais interativo, né? As pessoas podem mexer na obra, tirar do lugar, por exemplo, para fazer as suas fotos. São espaços já pensados mesmo para isso, né? Justamente para isso, para que as pessoas façam as suas fotos e possam ali interferir naqueles cenários para criar seus conteúdos, né? Suas fotos para o Instagram, para as redes sociais, né? De forma geral. Por outro lado, esse pensamento de criar ambientes, assim, também pode ser uma forma, trazer uma outra forma de se olhar obras de arte. Por exemplo, foi o que fizeram com obras do Van Gogh e do Klimt, do Vincent Van Gogh, né, e do Gustav Klimt, em que eles fizeram essas exposições, né, que eram, na verdade, transformaram as pinturas desses artistas em animações que passavam ali nessas telas, né? Isso ia se modificando, trocando as obras, se mexendo. Então era uma forma ali de ter um contato, uma experiência diferente com a obra desses artistas. Mas também ali, né, muitas pessoas levaram ali para a ideia também de trazer isso para a tela, né, e relacionando ali com o contato, né, que a gente tem cada vez maior com essa questão das telas, né, de computadores e celulares. Como a gente já viu, né, em outras aulas, os artistas têm usado as redes sociais também, tanto como ali uma forma de divulgação, mas também para a criação de projetos, né? A gente viu alguns exemplos de ilustradores, como a Mari Ilustra, que usa ali, né, esse efeito, essa ferramenta das redes sociais, né, para criar ali, para compartilhar as suas criações e também para interagir com o público e com outros artistas, por exemplo. E temos também a criação de projetos. A gente chegou a comentar um pouco já sobre o SP Invisível, que é um projeto que propõe dar visibilidade, especialmente ali a moradores de rua, que é uma parcela da população que é muitas vezes ignorada. Então, o nome até, né, é uma forma ali de mostrar, né, que é como se fosse uma cidade de São Paulo ali que é raramente, né, que é muitas vezes ignorada, como se fosse ali, né, como se fosse invisível mesmo, né? Dar visibilidade para essa parcela da população. E aí eles fazem, né, essas fotografias que são compartilhadas nas redes sociais, né, do projeto, com um depoimento da pessoa que eles fotografaram. Então é um projeto ali, né, que une fotografia e o texto, né? Aqui a gente tem alguns exemplos. Ultimamente, agora na pandemia, eles têm feito também, além de fazer com moradores de rua, eles fazem também com pessoas que ainda precisam trabalhar, como por exemplo os garis, catadores de lixo, também entregadores. Aqui a gente tem um exemplo, né? Esse rapaz aqui é entregador, esse aqui já trabalha com a questão da reciclagem, esse é um senhor que é morador de rua e tem um depoimento também aqui dele, né? Falando sobre as filhas, sobre o lugar onde ele mora, né? Fala também sobre a questão do coronavírus e eles fizeram, né, agora um projeto de livro, né? Eles já fizeram outros livros antes e agora eles fizeram um projeto de livro que são fotografias específicas sobre a pandemia, né? Eles chamaram de A Pandemia que Ninguém Vê, em que eles trazem, né, essas histórias dessas pessoas durante esse período, né, da quarentena, esse período de pandemia. Outro exemplo que eu vou trazer para vocês é de um projeto que foi feito como uma forma ali de trabalho para a universidade,
feito pela designer gráfica holandesa Zilla van der Born. Ela cria ali uma forma, né, um projeto para questionar justamente a relação que a gente tem com as fotografias que são compartilhadas nas redes sociais, né? Ali uma forma em que ela quis questionar como é fácil as pessoas se admirarem com a vida do outro, sem saber que aquilo é real, se aquilo é real ou não, né? Muitas vezes a gente se deixa enganar. Então, ela cria esse projeto, né? Como um trabalho para a faculdade. Ela diz para a família e para os amigos que ela vai fazer uma viagem pelo sudeste da Ásia. E durante o período, né, que ela estaria viajando, ela compartilhou várias imagens nas redes sociais ali sobre essa viagem, né, mostrando ali as coisas que ela estava fazendo, os lugares que ela estava visitando, durante esse período que ela estaria viajando. No entanto, esses vídeos e essas fotos das viagens eram falsas, porque na verdade ela nunca tinha viajado. Ela passou esse período ali evitando sair de casa, né, saindo o mínimo possível, para poder evitar ter contato ali, porque outras pessoas a vissem por ali em casa. E ficou durante esse período, foram mais ou menos ali 42 dias, postando essas fotos que na verdade eram edições ali de fotos que ela fez dela com fotos que já existem na internet, né? Que ela pegava ali no Google, nas redes sociais mesmo, e fazia essas edições para criar essas imagens falsas e ver como que as pessoas reagiriam, né? As pessoas que a seguiam ali nas redes sociais, vendo essas imagens ali, se as pessoas realmente iam acreditar durante esse período, e muita gente acreditou. A ideia dela era justamente questionar essa facilidade com que as pessoas muitas vezes se deixam enganar ali por imagens, né, das redes sociais, imaginando ali, né, como que é a vida das pessoas apenas pelas imagens que elas postam na internet, sendo que é só um recorte ali da vida daquela pessoa e às vezes nem é real, como era aqui no caso, né, era falso. Então, ela cria realmente ali, né, para mostrar como muitas vezes não é tão difícil assim você enganar os outros sobre uma vida assim, né, que aparentemente é perfeita, através ali de imagens e manipulações de imagens nas redes sociais. Então, isso foi uma forma ali que ela criou esse projeto justamente para chamar a atenção para isso, para questionar e para mostrar ali, né, essa facilidade com que muitas pessoas, né, às vezes, nós às vezes, né, nos deixamos enganar. Bom, por hoje eu vou encerrando por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade, né? Temos ainda mais um conteúdo para trabalhar. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, né, ou alguma opinião também sobre o conteúdo que nós vimos nas aulas, entre em contato comigo e a gente se vê então na próxima aula.